Roda a vinheta. Várzea Talk. Começando o Várzea Talk 56. 50 e puta alta, vinheta tem cacete. Retomando aqui as atividades de 2022. Certo, bancada online? Certo, certinho. Muito certo. Maravilha. Várzea Talk 56. A gente ia fazer uma 56, a gente poderia ter feito uma homenagem pro Enéas, né, cara? Doutor Enéas Carneiro, né? Porra! 56. 56. Meu nome é Enéas. Mas deixa pra uma próxima. Beleza, hoje aqui, rapidinho, vai, bancada. Vamos lá, pessoal. Jobelzinho, começa aí, Jobel. Feliz 2022 para todos os nossos fãs. E toca o pau aí. Um abração pra vocês. Maravilha, Jobinha. Deixa eu só colocar aqui que eu esqueci, na verdade. Como que é aqui mesmo? Alterar layout. Esqueci. Eu posso, foda-se. Vamos lá? Deu certo. Agora sim, porra. Vai lá, José Augusto, com esse som maravilhoso aí. Olha lá. Opa, o som tá ruim aqui porque eu falo diretamente de Santa Rosa del Pipoco, aqui, divisa com a Bolívia. Divisa com a Bolívia. E é isso aí, um abraço a todos aí, vamos começar esse ano arrebentando. Beleza, Zé, valeu. Renezinho. Fala pessoal, uma boa noite. René Medina aqui de Jersey City. Boa noite. Gostaria de desejar um feliz 2022. Lembrá-los que mandei um vídeo falando sobre o ano novo e tudo mais, e o nosso diretor não publicou. Então eu gostaria de deixar essa denúncia já no primeiro capítulo desse ano. Obrigado. O René, ele fez um vídeo super... Vagabundo. Um vídeo super especial, tocando um... O que você fez mesmo? Nem vi, pra falar a verdade. Eu tava em New Orleans, tocando gaita, mandando uma mensagem. Tocou gaita, verdade. Peguei trechos do Osho. E pra quê? Pra nada. Absolutamente nada. Pra nada. Mas foi culpa do... Enquanto o bonecão tava na praia lá, na piscina. Isso, tirei umas férias mesmo. Mas eu deixo já pra 2023, final de ano, vocês não precisam gravar. Guarda. Eu só mudo o 2, eu coloco um 3, um áudio assim por cima. E aí dá uma editada. 2023! Beleza, René. Eu esqueci de me apresentar, Denis Salvo apresentando aqui. E hoje falando... Dr. José Ricardo aqui. Peraí que eu esqueço aqui dos aplausos. José Ricardo é meu amigo. Difícil chamar de José Ricardo, né, Zé? Pode chamar de Zé. Pode chamar de Zé? Claro. Então tá bom, beleza. José, por favor, se apresente. A gente vai falar sobre direitos da família, né? Acho que é isso que a gente pode falar. Não, sim. Os assuntos são relacionados. Sou José Ricardo Carrozzi, advogado na área de Direito de Família, professor universitário também de graduação. Agora da graduação estou parado, mas da pós. Tem duas aqui da UAB e uma de faculdade do interior para esse ano. Vamos bater um papo. Assuntos polêmicos, né? E que eu acho que a pauta foi muito bem escolhida porque a gente ouve muita... Principalmente na internet, né, nas redes sociais, às vezes pessoas que não têm a mínima ideia do que está falando, querendo até ensinar, né, como eu fiquei sabendo, coisas erradas e realmente totalmente erradas, né, que na minha opinião não... Imagino, para quem conhece do assunto, ficar vendo essas coisas, você dá até um negócio, né? É uma delícia se você se deparar com um negócio desse, que alguém que tenta jogar isso para o judiciário, né? Mas a gente está acostumado, né? Nessa área tem em todos, acho que em tudo. A gente hoje escolheu 2 assuntos centrais, mas que dá depois para desdobrar em outros encontros. Né? A questão patrimônio, dentro do direito de família, a questão de esconder patrimônio, querer, né, burlar a lei, a questão de herança também para enganar, para fazer coisa errada. A gente tem muita coisa legal para falar. Hoje vamos falar mais de união estável, então, né? E a gente escolheu esse tema, exato, e algum caminho que vai levar esse assunto aí, né? Legal. Jobelzinho, quer começar aí? Você que estava já empolgado aí
nos bastidores? Antes de começar o programa, eu estava comentando. Bom, então vamos começar falando de união estável. E por que esse tema veio à baila aí, né? Existe agora várias influencers, né? Na maior parte das vezes são mulheres, que têm canais no YouTube ensinando a como você tirar vantagem dos homens. Então, fala assim, olha, se você está namorando, já força aí uma união estável. Comece a deixar coisas na casa do seu namorado. Tire foto de onde você deixou as coisas. Você viu isso, Meias, tem canais ensinando. Ensinando isso. Caralho. Tem receita do tipo assim, ensino você a tirar a casa do seu namorado. Você vai lá, engravida, força uma união estável, depois eu peço a casa na justiça. Então tem umas aberrações e tem um monte de incautas caindo aí nesse, que eu acredito ser um papo furado, né? Nessa forçação de barra de união estável. E do outro lado tem canais também de homens falando, olha, toma cuidado, não pode mais namorar, porque se você sair um dia com a menina, ela já pode alegar união estável. Então, e quando você grava o seu podcast na casa da sua namorada francesa também, você mas tá querendo cavar? Pode dar merda. As leis de Jersey, né? Aí são as leis... aí é estadual. Tá bom. Mas aí o que acontece é o seguinte, vamos conversar então sobre isso. O que é realmente... Porque fala-se muita coisa, o casamento tem regras certinhas, união estável vai muito da interpretação do juiz. Então, assim, o que é exatamente união estável? O que caracteriza e até que ponto toda esse ruído que está na internet é verdadeiro ou é completamente falso? Legal. Vamos lá. A proteção maior que a gente tem na união estável veio de 88 para cá, que é depois da Constituição Federal de 88 em diante, porque antes a gente não tinha nenhuma previsão legal, era realmente uma união paralela, né? Tanto que eu sou do interior, e lá eles usam uma expressão que eu não acho legal, mas que é muito usual, que é a amigada. Amigada, né? Que é uma amigada. É a união estável, né? A concubina. Isso, a concubina de antigamente. Tal. Porque era realmente uma união paralela. Né? Até 77 a gente não tinha um divórcio. Então, poxa, só depois de 77 que veio o divórcio você poder casar novamente. Você não tem que esperar morrer ou buscar uma anulação do casamento para você poder estar legalmente com aquela pessoa. Então já era mal visto, né? Essa união era uma união que não era legal, né? Para a sociedade. E aí foi melhorando. Nós tivemos uma lei de 94, depois de 96, que foi trazendo proteção, mas bem devagar, no início com tempo, 5 anos, com existência de filhos... E foi caindo, essas questões foram caindo. Então, falar que é diferente do casamento não é a mesma coisa em relação à proteção. O que vai diferir dentro do nome já está a explicação. Né? Então, nas aulas, quando eu dava aula, mesmo eu falava união estável. Então, se tem aquele namoro ioiô, aquela união que briga, volta, briga, volta, briga, volta, briga, volta, cadê a estabilidade? Já foi pro espaço. Então isso conta também. Tipo, conta. Estável quer dizer que você ficou um período X, né? Que isso é até uma outra pergunta que a gente fez. Não tem tempo. Pauta. Não tem tempo. Não tem tempo. Aí depois eu vou chegar nessa parte, negócio... né? Acabou o tempo, lembra? Eu falei, antes tinha um tempo... ou filhos, acabou. Isso não tem. A lei não traz, por tanto tempo é união estável ou não. Mas tem que ter uma estabilidade, né? Lógico que pode ter briga, não tem problema nenhum, né? Mas tem que ter uma estabilidade. Também lá atrás, né? Lógico, isso também mudou com o casamento. União de pessoas de sexos diferentes, aí acabou, né? União de pessoas, na verdade. Pode ser de questão de opção sexual ou que seja irrelevante. Mas tem que ter o que é fundamental, mais 2 elementos, que é a publicidade da união, e eu coloco a publicidade eu sempre tenho, no trato. Diferente de você chegar numa festa e falar assim, essa aqui é a minha noiva, essa aqui é a minha namorada. Não é só apresentar, na verdade, né? É o trato. Trato.
né? Chega pro porteiro do prédio e fala, vem cá, a minha esposa vai chegar, você entrega a chave para ele? Ou você o porteiro já é a esposa do cara. Ele não vai perguntar, mas vocês casaram? Sei, tá. Né? Ninguém vai falar, vocês casaram? Usa aliança ou não. Eu mesmo sou casado, hoje estou sem aliança. Né? Mas, então... Abre o olho. Olha o B.O. aí, doutor. Olha o B.O. aí, doutor. Mas é o trato. Chega pro porteiro, fala, minha esposa vai passar aí, entrega esse envelope pra ela, não sei o quê. Não fala minha namorada, minha noiva. Não, é o trato, né? Chega pro amigo, fala, minha esposa vai passar aí, vai pegar o carro, um documento, então, e assim vai. Mas me surgiu um negócio aqui. Você tratar como namorada, por exemplo, então isso não influencia? Isso não é tudo somado. Tá. É tudo somado. Também, aí eu entro, né? Não é aquele negócio de colocar no Face, como alguns alunos meus colocavam, né? É namorado, mas coloca lá casado. Sei. Mas porque mudou lá o status do Face. Uhum. Mas não é casado, nunca tratou, sempre falou namorada. Então não é porque em um momento ou outro você falou namorido, meu namorido. Não. É realmente tratar como esposa, ou marido, ou companheiro, né? O companheiro mesmo, que é diferente. Mas, doutor, aí se não tem o tempo, sei lá, por algum motivo... A mulher mora em São Paulo, o cara mora em Santo André, aí colocou o apartamento dela para reformar e ela passa 3 meses lá vivendo como se fosse a esposa. Então quer dizer que esse 3 tempos foi estável. Não, mas aí teve o trato. Aí eu vou entrar. Quando você trata a sua esposa, a sua companheira, aquela pessoa que está junto com você, os planos são diferentes. Os projetos são diferentes do namorado, da namorada. Né? Há muitos hoje namorados, o namoro moderno hoje, eu tinha alunos que faziam isso, tinha conta bancária em conjunto. Tem conta bancária em conjunto, é união estável? Não. Também não. Mas tem projetos, os projetos são outros. Cara, mas é muito louco isso, né? Então, mas isso vai sendo construído. Né? É muito parecido, você tem que ter uma construção muito por um certo tempo. Né? Você consegue uma união estável de 2 meses? Não é. Salvo se fizer o documento, que outra a gente vai chegar nesse ponto. Uhum. Né? Mas não, pelo esse convívio, não. Começou vamos ver se dá certo. Aquela história, né? Vamos morar junto, vamos ver se dá certo. Aí tá 1 mês, briga, separa. Eu vivi uma união estável com ele durante 1 mês, eu tenho direito. Não, você estava tentando. Entendi. Não deu tempo de estabilidade. Então, apesar de não ter o tempo, não você tem é uma construção uma noção de que, tipo, 2, 3 meses não é uma tempo. Construção de vai ter uma construção de vários elementos. Uhum. Né? Então, poxa, eles não têm documento, mas fizeram uma cerimônia de união, chamaram os amigos, trocaram uma aliança, fizeram... Já começa uma outra cara de união entre os dois. Né? E dali para frente, mudança mesmo, né? de tratamento. Então, eu acho que tem... essa questão da publicidade ela é fundamental na união estável. Tempos atrás, eu atendi uma pessoa... E durante uma consulta, eu falei, ele estava separando, estava ruim o casamento, aquela história clássica, né? Estava ruim o casamento e saía com ela. Só que saía com ela há 12 anos. Nessa história que o casamento estava ruim. Falei, mas ele te levava em festas, apresentava para amigos? Ela, não. Onde eram os encontros? No motel. Era só escondido. Mas nem numa viagem, aí no hotel te apresentava, Não. Então não teve publicidade nenhuma. Então isso não é considerado união estável? Não, nem na família dela. Então aí o tempo é o contrário. Tem um tempo grande e não interessa. É amante, né? Nem estável. Na família dela ele frequentava festas. Tá. Para ser apresentado como companheiro dela. Era só os dois mesmo e acabou. Então tem que ter essa publicidade, esse trato. Na sociedade. A sociedade tem que enxergar, e a brincadeira que eu fiz, o porteiro não vai perguntar se você casou ou não. Por quê? Aos olhos do porteiro é um casal casado. Uhum, tá. Né? Então isso já começa a ter cara de união estável. Né? Então essa questão do tratamento, da estabilidade, né? Com a intenção de constituir família. Né? Com essa
com essa questão de vai constituir uma família. A outra história que caiu, precisa morar junto? Não. Tem inúmeras pessoas que são casadas e não moram juntas, e a união estável também é possível existir e não morar junto, desde que tenha todos esses elementos. Às vezes não mora junto por uma questão de trabalho, uma questão de incompatibilidade de horário, um é da noite, outro do dia. Uhum. Então, eu também, né, lógico, nessa vida, né, clientes, pessoas que eu vou atuando, eu tenho pessoas que eu atuei e elas moram na mesma rua, em apartamentos diferentes. E várias vezes, dormem juntos na casa de um ou de outro, tem filha. Mas moram separados. Moram separados. Um amigo muito querido, juiz do trabalho, amigo meu, não vou falar nomes, mas também não mora junto com a esposa, com a companheira, não é casado. Tem um filho, cada um na sua casa. Boa parte dos dias da semana dormem juntos, mas por conta de horários, são muito diferentes. É um modelo bacana. E eles moram em casas separadas. Modelo legal aí, Renê. E a união estável. Vem pagar aluguel aqui em Nova York pra você. Então, vai morar assim. A gente tem aí vários elementos que quem vai dizer se a união estável ou não nesse modelo sem documento é o juiz. Tá. Né? Cara, mas é muito diferente do que eu achava, cara. Muito. Dá pra ter uma união estável num curto prazo de tempo? Dá como também. Eu te falei. Uhum. Faz essa cerimônia, apresenta, poxa, que projeto, estão lá num processo de inseminação artificial, porque não conseguem ter filhos de maneira natural, e aí para começar o projeto já tem toda a inscrição, não fazem um contrato de união estável, mas preenchem documentos. Mas já tem coisas juntas. É a intenção de constituir família, eles já estão numa intenção de constituir família. Nesse prazo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, ou começaram a financiar um imóvel, ou fazer uma aplicação para comprar um imóvel, reformar a casa junto. E você vê muito disso, né? Às vezes você vê na internet aí o pessoal começa a namorar e já começa a chamar de marido, o amor da minha vida e não sei o que lá. Às vezes dá certo, às vezes não, a maioria não, né? Sim, a maioria das vezes não, né? Porque se é namorada mesmo, né? Noiva talvez, mas namorada mesmo, você vai fazer uma reforma na sua casa, ela pode, na minha opinião, né? Ela dá ideia, mas fica na ideia. Se gostou, você faz. Senão você vai, a casa é sua. Você vai pintar de amarelo, verde, sei lá, roxo a parede, porque você gosta. Né? Agora, quando a intenção de família é a união estável, a opinião dela tem muito peso. Conta, né? Muito. Quando compra azulejo, né? Tudo. Mesmo estando namorando. Exato. Compra piso. Tudo. Mas a questão de quem é a decisão, né? De quem que é é o seu imóvel ali, você vai, né? Vai pagar IPTU esse ano ou não vai pagar IPTU? Você vai perguntar você pode até falar, você acha que eu pago IPTU esse ano ou deixo? Agora, uma pergunta. Como que tudo isso consta quando você vai pedir união estável, Zé? Como que você prova tudo isso? E aí outra pergunta, já emendando. Uhum. Tem muitos casos que você pega que o negócio é focado, que você vê que a pessoa entrou ali e já esquematizou só para pedir sem depois? Sem dúvida. Tá. É como um casamento, que aí quem casa mesmo, né, com a cerimônia e tal, quem casa é o golpe do baú, né? Eu acho que tem. Mau caráter tem tudo quanto é lugar. Isso tem, claro. Quem vive 10 anos casado e esconde patrimônio, a esposa ou o marido não faz nem ideia do que o outro tem. E tem também isso, né? Opa, esse é um outro assunto muito interessante. Caramba. Né? Cara. Mas, voltando, né? Mau caráter tem todo lugar. Todo lugar, né? A questão, vocês falaram, a menina que engravida para falar que é união estável. Engravidar não dá união estável. Uhum. Não é porque engravidou. Não é união estável. Mas aí tem o problema do filho. Aí tem a paternidade, que ela tem que assumir e tudo mais. Exato. Que é outra coisa que a gente colocou aí pra Será conversar. Que ele quer ou não quer, né? Sobre pensão, né? Sim. A gente falou um pouco aí também na pauta, a gente falou um pouquinho sobre pensão. Que acontece pra cacete com os jogadores de futebol aí. Isso diminuiu muito, né? Antes, vocês falaram que meninas falam dicas para ter uma união estável pensando em pensão. Hoje acabou. Acabou, né? Acabou. Porque, como eu falei, né? A união de pessoas. Para ela ter direito à pensão, não é porque ela é mulher.
que ela vai ter pensão. Não é a regra. A mulher tem que pagar, então eu pago pensão. Não, porque é igual. Pode ser que ele precise. Aí é precisar de pensão. Então, a juíza vai falar, mas você morou 6 meses com ele e quer pensão? Porque tem que ter dependência. Cadê a dependência? Ele não deixou. Ele me obrigava a não trabalhar. É diferente. Você tem prova que ele não deixava você trabalhar? Começa. Aí talvez uma discussão, mas não é regra. Também é muito difícil hoje. Idade, né? Ela é nova. As juízas mesmo ficam furiosas. Falam, vai trabalhar, minha filha. Mudou muito isso, então. Muito. Porque muito. Antes era meio que certo, eu ia perguntar isso, né, doutor? Se mudou um pouco também, muito. Porque eu acho que antes era muito voltado para a mulher. E é de se entender, porque antigamente a mulher não trabalhava, ela ficava em casa. Ela tinha. Hoje em dia tá bem diferente. Mas olha, você sabe que ainda tem muita cara de pau, né? E muita cara de pau, porque falando de cara pode ser homem ou mulher. Tem muita cara de pau. O sujeito, vamos ver se cola. E, pegou um advogado que não é muito do meio, porque se ele prometeu que vai vingar, é um absurdo. Vai vingar. Poxa, tô aqui, eu tenho uma doença, tá aqui. Eu tive 15, eu vi a moça agora essa semana, ela tinha 2 filhos, agora 5. Pariu 5 filhos essa semana, então ela tem 7. Né? 5 recém-nascidos. De parto de inseminação normal, sem ajuda médica. Tinha 2 e teve mais 5 agora. Tem 7. Ela não vai conseguir trabalhar. Ela não vai poder trabalhar. Então, uma pessoa dessa, ela vai ter pensão? Vai. Tá. Se for, aí vai. Né? A mesma coisa é ter um filho excepcional. Esse pai tá na roça. Um filho especial. O pai tá fudido. Então, nesse caso, poxa, ela tem um filho especial e ela tem que se dedicar 24 horas por dia para esse filho. É diferente. Aí é outro caso. Porque se a guarda for do pai, quem vai ter pensão é ele. Porque às vezes a mãe também não quer, né? Deixa pro pai. Aí quem vai ter pensão é ele. Então é muito isso. Então isso acabou. Essa história que obrigatoriamente vai ter pensão. Esquece. E que filho vai caracterizar o união estável? Não. Como eu disse, o filho pode ser um sinal, o projeto do filho pode ser um sinal da intenção de constituir família. Tá lá junto já há 1 ano e vão no médico. Então, ela tem prova das consultas médicas, que o casal foi lá, ele fez testes, né, para saber a questão se ele pode reproduzir ou não. Tudo isso é documentado. Então, poxa, aí tem um projeto de família? Tem. Aí começa uma cara de não estável? Começa muito, muito forte, eu acho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que é interessante, pode parecer besta, mas não, tem a gente começou falando de união estável, a gente está entendendo a união estável, tem uma série de subjetividades, mas que, de certa forma, é muito claro no final das contas, parece subjetivo, mas não é tanto. Mas por que a gente está falando isso? Por quê? Porque numa separação a mulher vai ficar com a metade, ou numa separação o cara vai ter que pagar? Por que a gente está discutindo isso? Cara, vamos lá. Eu acho que sim, né? Para saber as consequências, é diferente do casamento ou não, né? É exatamente igual. Então, hoje, se eu começo uma união estável sem documento, sem nada, e na idade que eu tenho, e com uma pessoa também da idade que próxima à minha, como é a minha esposa, o regime é comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Se eu quero uma coisa diferente, eu vou ter que fazer contrato de união estável. E no contrato estabelecer o regime que eu quero. Separação de bens. Acabou a união. O que tiver no meu nome é meu, o que tiver no nome dela é dela. Dá uma explicada. Eu vou falar. A parcial, você tá falando da parcial. Vou chegar em todos. Tá? Legal. Ou eu escolho o que é dos mais antigos, dos meus pais, talvez, né? Os pais de vocês aqui, que é a comunhão universal. Então e tem um outro regime no código aqui que, poxa, ninguém escolhe. Esse aí que depois que casou é dos dois e tudo. Tudo. Tinha alguma coisa no nome dele, tudo virou dos dois. Antes, depois, durante, tudo. Por isso que é universal. Era assim antes, mas normal tudo. Era isso, né? Né? Mas aí eu tenho que fazer documento. Que documento? Documento público, privado, a lei também não fala. Não precisa ser escritura pública. Mas para dar um rigor maior, é melhor fazer no cartório de notas uma escritura pública de união estável.
estabelece tudo bonitinho, como se fosse um pacto antinupcial para casar, né? Mas dá para fazer o particular com firma reconhecida e aí registra, arquiva no cartório também para ficar melhor, né? Então, comunhão parcial. O que é antes da união é particular, é meu. Tá. O que vier depois da união, com esforço, né? Em regra, tá? Tem exceção. Com esforço conjunto. É do casal. Tá. Não precisa ser esforço conjunto, esforço unilateral. Entendi. Tá? O que ela teve quíntuplo, não pôde trabalhar. Quem trabalha é ele. Construíram durante 20 anos, conseguiram 3 imóveis, metade para cada um. O dinheiro está no banco, metade para cada um. Carro, metade para cada um. Só ele trabalhou, não tem problema. Deixa eu e fazer o trabalho, vai lá. Então o esforço que eu falo, pode ser o atleta, se falar de jogador, é o atleta. É o cara que ganha tá fazendo patrocínio, é a imagem dele, é o youtuber. Tá. É trabalho, é esforço. Pô, youtuber. Eu vi um youtuber aí que separou agora. Então, o cara ganha dinheiro com hoje game. Hoje tem uns caras que ganham muita grana com gamer, são atletas de gamer. Ganham dinheiro, é trabalho, é esforço, metade. Tá. Né? E herança e doação não entra. Então, se o meu pai falecer e eu recebi uma casa, é herança. Vou separar, vou divorciar, melhor, é meu. Ah, é? Isso é na comunhão parcial. Parcial. Tá? Então não entra. Por quê? Não teve esforço. Tá, o esforço foi de terceiros. Não, ali, não teve esforço. Não, morreu, você recebeu. Doação, meu pai recebe, antes de morrer, ele reúne os filhos e vamos separar já, uma casa para cada um, tá? É o que eu tenho, faz lá os documentos. É doação, não é herança. Tá. É particular também, não entra. A regra geral, lembrando que, vai para colocar vírgula, tem um monte de coisa no direito, mas a regra é essa. Né? Separação de bens, como eu falei antes. Cada um tem o seu, separou, o que está no meu nome é meu, o que é dela e ponto final. Antes ou depois. Pergunta. Tá. Você recebeu uma herança, um apartamento. É seu, beleza. Você vendeu o apartamento e pegou o dinheiro. Aí é dos dois. Não, porque que esforço que você teve de vender? Não. Mesma coisa. Então. Ah, é? Tá. Isso é interessante, hein? O apartamento abriu uma universidade do lado. Tá. O apartamento valia 300 mil, agora tem um shopping, vai. Um metrô. Tem um metrô. Então o apartamento valia 300, agora vale 800. Sorte sua. Não teve esforço nenhum. Não teve esforço nenhum. Valorizou, o dinheiro é seu. Caramba, cara. Tá. Interessante. Mas aí tava um bagaço o apartamento. Você foi lá para deixar em ordem, colocou 200 mil. Aí é esforço. Trabalho. Os 200 mil partilha. Entendi. Os 200 partilha. Porque, isso teve trabalho. Partilha. Você colocou um dinheiro para reformar e tal. Isso. Valorizou por quê? Porque abriu o metrô? Não, porque você colocou reformou. 200 pau. Você colocou grana. Aí você pôs uma grana. Você foi reformando. Esse dinheiro, teoricamente, é dos dois. Os 200 partilha. O resto do apartamento é seu. Tá. Entendeu? É o que põe. Entendeu? Tá vendo, Renê? Você acha que sabe as coisas, mas não sabe porra nenhuma. Não, eu não sabia porra nenhuma mesmo. Não, mas aí... Mas isso, comunhão parcial, tá? Tá. Comunhão parcial. Se for separação de bens, como eu falei, é seu. É seu. Tá no seu nome? É seu. Ponto. Tá? Se for comunhão total, vai... Aí é tudo. É tudo. Aí na comunhão universal, um dia que a gente quiser parar falar de... Na comunhão universal, o difícil é ter particular. Ter bem particular na comunhão universal. Há possibilidade, mas é exceção. É raro. Tem hipótese na lei prevendo, mas é raro. Em algumas situações dá. Ô Zé, e previdência privada? Eu já ouvi falar que você pagar previdência é seu dinheiro. Tá, então. O legal do direito, o direito é dinâmico, tá mudando. Tá. E assim, vamos mudar bem, vamos trazer a mudança. Tá mudando para a União e o governo tá mudando para herança. O governo tá de olho para mudar. Porque a previdência privada, você deixa um beneficiário. Tá. Né? Então eu quero que a minha previdência vá para os meus 2 filhos. E eu tenho 800, eu não tô ainda usando, tô só guardando dinheiro. Uhum. E eu coloco lá, se eu falecer, os beneficiários da minha previdência são os meus filhos.
Isso não é herança hoje ainda. Não é, porque quando é herança tem imposto de herança, que é o ITCMD. Aí não entra. A mesma história do seguro de vida. Muitos fazem seguro de vida alto porque não é herança. E aí não paga imposto quando morre. Né? Só que o governo já está criando, tem estado tributando já. Não quero falar se eu não me engano, Minas Gerais tributa, Bahia tributa. Tá. Né? Mas aí no divórcio também já caiu o FGTS e então agora também tá caindo a questão da Previdência. Porque se você quiser enganar a esposa, né, que ela não receba, você joga pra Previdência. Você vai jogando na Previdência e fica lá com dinheiro. Pra evitar fraude, na verdade, né? Pô, é tudo assim, né? Se tem alguma coisa, tem alguma fraude. Renezinho, você ia fazer uma pergunta aí ou já... Não, eu ia perguntar se tem besta ainda que faz comunhão total de bens. Ainda tem gente que faz isso? Você acredita, acredite ou não, se você pesquisar na internet, é um pacto antinupcial muito utilizado. Você tá brincando. É um pacto antinupcial. Todo mundo acha, não, muita gente só faz separação de bens, né? Não, muitos fazem ainda o pacto de comunhão universal. Caramba. É utilizado. E eu em aulas, como eu dava aula de família, eu sempre perguntava. Vira e mexe, eu tinha alunos novos, jovens, né, mais novos que eu, casados pela comunhão universal. Caramba! Jovem é tudo burro mesmo, né, cara? Não tem jeito. Os jovens hoje em dia são muito burros. Bom, gente, vamos dar... Então, deixa eu... Pode concluir, lógico. Então, e aí, entrando em toda essa onda, muitas pessoas buscando segurança realmente fazem o contrato de união estável, porque aí você descreve tudo, né? Porque quando você estabelece uma comunhão parcial, comunhão parcial, você pode até dizer, ela não vai participar de jeito nenhum em relação a esse bem. E ela assinou. Tá, entendi. Né? Então você estabelece regras. E no casamento não dá pra fazer isso. Dá também. No antinupcial dá. Tá. Desde que não seja algo desvirtuar totalmente a comunhão parcial, né? Mas dá. Dá pra fazer umas entrelinhas ali. Isso. Desculpa. Tá. Não, mas então, aí, Zé, qual a diferença pra pessoa não casar e fazer um documento de união estável? Cara, tem gente que não gosta da cerimônia, do negócio, achar que, não, vou ter um documento no cartório, não. Tá. Porque a união estável, depois eu faço um distrato ali, nós dois, tá tudo certo. Entendi, é mais simples de desfazer, vai. Isso. A pessoa já tá junto há 20 anos, nunca fez nada, mas não quer casar, tem essa convicção, não quero, tal. E, poxa, mas vamos acertar aqui para não deixar uma dúvida, uma brecha ali. Esse negócio de Covid, né? Tá com medo da Covid. Vou acertar aqui, tá? Eu tinha ouvido alguma coisa aí de que se você não é casado, você tem só união estável, se a pessoa morre, por exemplo, e ela tiver filhos e tal, você não tem aquela obrigatoriedade da herança ser metade do cônjuge e metade dos filhos. Na união estável vai só para os filhos. É isso mesmo ou não? Não é isso. Bom, não é isso 100%. É que isso também é outro encontro, cara. Porque aí a gente entra... O exemplo... Para não ser, eu tento não ser muito técnico, porque não é o objetivo aqui do nosso bate-papo, né? Essa questão da estabilidade, da união estável, do tempo, da publicidade e tal, é muito parecido com o que a gente discute no que a gente chama de paternidade socioafetiva. Então, pro enteado, né? Você está perguntando se o enteado vira herdeiro, não é? É isso? Não é nem isso. Não é o enteado, por exemplo. Filhos mesmo? A pessoa tem um filho, né? Pode até ser com a própria pessoa, com a própria pessoa que tem união estável ou com outra, né? É que no casamento o cara morre, né? Se o cara morreu, a herança, isso me corrige, né? Óbvio se eu estiver errado. A pessoa morre, metade dos bens vão para o cônjuge, a outra metade é dividida entre os filhos, certo? Sim, a tese é essa. Continua igual, união estável não tem diferença.
Tá, entendi. Tá? É que se não for filho dele, for o enteado, aí precisa caracterizar a paternidade socioafetiva. Olha só. Se a criança cresceu como praticamente filho dele... Aí você pede a caracterização da paternidade socioafetiva, o juiz vai colher elementos igual ao do monoestável, muito parecido com o monoestável, a questão do trato, tudo isso, né? Da publicidade, tal. E caracterizou, o juiz vai dar uma decisão. Estou diante de uma paternidade socioafetiva. E aí hoje tem estendido o direito hereditário e já tem projeto de lei para ficar claro, né? Tá estampado que vai ter direito mesmo. Mas também não, é uma construção, eu acho, até bem mais... Se não está documentado mesmo em algum lugar, é uma construção mais pesada do que caracterizar uma união estável. É mais difícil, eu acho. Mas dá. Agora, peraí, pegando a carona do... Renezinho, vamos deixar para o segundo bloco aqui, voltar. Deixa eu só concluir uma coisa, posso? Super rápido? Claro. Essa questão do documento, eu falo que todo mundo às vezes quer o documento para se proteger, e acho que é um assunto que não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas que é para evitar esse golpe aí das pessoas da internet que dão dicas totalmente erradas, que muitas pessoas hoje fazem um contrato de namoro. Caramba, cara. Que tá muito em moda, tá muito em voga. Muitos fazem, eu quero me resguardar. Teve programa de televisão só disso já. Eu quero me resguardar para que ninguém diga que é uma união estável. O cara apanhou tanto, ou a menina apanhou tanto já. Porque tem pessoas que é meio Vinícius de Moraes, né? Meio Chico Anísio, né? Que casa 10 vezes. Fábio Júnior. Isso, que vai casando. E aí vai apanhando. Aí na hora que tá no 8º, falando, não, peraí, vamos fazer um documento. Eu só tô namorando com você. Eu não quero que depois. Oi, Mário Alexandre, vamos fazer um documento. Eu não quero que você depois vá dizer que é uma união estável. Vamos fazer um documento de namoro. Famosa lei René Medina. Contrato de namoro. Cara, que doideira essa porra, velho. Já deixa bem claro que é um contrato de namoro. E que se caracterizar a união estável no futuro, tem um contratinho. Será feito um contrato à parte, deixa bem claro. O regime vai ser tal. Já deixa algumas regras ali, deixa elementos. Né? Caralho. Bom, vamos continuar nesse assunto do contrato de namoro que eu achei interessante aqui. Voltando pro segundo bloco daqui a pouquinho, não percam. Assuntos polêmicos, hein? Vamos falar de Luciana Gimenez. Tô brincando. Corta aí, Barbosa. Várzea Talk. Deu aí, Barbosa? Tô, Barbosa. Você tá gravando? Tá gravando? Então voltamos bloco 2 aqui com o Dr. José Ricardo. Falando sobre um assunto polêmico interessante, hein? Ninguém sabia porra nenhuma aqui mesmo, né, cara? Vulgo Zé. É bom pra ficar esperto aí, vocês são, né, gostam de casar, de ficar se envolvendo aí. Eu sou um cara estável aqui, mas tem uma história, Denis. Enfim, ela era casada com um cara e ele tinha filhas do primeiro casamento. Não sou eu, tá, gente? Aí o que aconteceu? Parece muito, mas não é. Não, é sério. Aí o cara morreu. E ela tinha uma união estável, eles tinham um projeto, eles já moravam junto há anos. Com certeza, depois da sua explicação, fica claro, eles tinham um projeto de união estável. Aí o cara morreu. No dia seguinte, as filhas que nem falavam com o cara, apareceu lá e falou, quero a loja do meu pai, quero as coisas disso, quero tudo. Nossa, velho. Aí vem a pergunta, ela, nesse caso, ela tinha união estável. Ou seja, como que fica o patrimônio desse cara nessa união estável? Vai tudo para as filhas? Eu acho que, não sei se isso foi respondido, mas eu não... Não, eu ia citar, veio até na minha cabeça, teve alguém, eu não me lembro quem agora, quem tocou no assunto da herança, né? Mas sempre tem que olhar qual é o regime de casamento, o regime da união estável. Porque aí você tem um artigo específico do Código Civil que traz a regra para o casamento e hoje é a mesma da união estável, idêntica. Tá? Até o STF, nós tínhamos um artigo do Código Civil, o STF declarou que não vale, que é inconstitucional, porque era horrível para quem era da união estável. Então é igualzinho. E a regra, eu tenho que analisar em primeiro plano
qual era o regime. Porque de acordo com o regime tem uma regra. É quase como se estivesse divorciando. Quase. Né? Então, se é comunhão universal, eu vou divorciar em metade para cada um, não é? Então ela já ficou com a metade dela. Então, ela não adianta falar assim... No caso é as filhas, né? Não, tudo bem. Mas ele tinha uma união estável, né? Com a viúva. Com a viúva. Não. O cara tinha uma união estável com a viúva. Isso. E as filhas eram de um outro casamento. Mas a atual viúva era da união estável, né? A gente chama de viúva também, né? Sim. Então, então a loja, né? Vamos pensar na comunhão parcial, então, vamos melhorar aí. A loja foi construída durante a união? Foi, então a metade é dela. Então a hora que as filhas falaram assim, a loja é do meu pai, ele faleceu, não, a metade é do seu pai, a outra metade é minha. Claro. Então caracterizou que a loja foi construída durante a união? Caracterizou. Não tem contrato, não tem nada, é comunhão parcial, então metade é dela. Aí faz o inventário da metade. Mas aí a metade é dela. E a metade da metade seria das filhas, não? Não. Não? Não. Porque as filhas que estavam pedindo, René, é isso? Hã? As filhas que estavam... as filhas queriam a loja, né? Quero minha loja. Não, metade metade é da menina. A regra do artigo, ela é bem complexa, cara. Não é não dá para desenhar aqui uma equação matemática exata. É assim. Então, neste exemplo, como ela já tem metade, seria injusto ela participar na outra metade. Então, ela fica com a metade que é dela, que é da união estável, e a outra metade da loja é dividida entre os filhos. Tá? Onde que ela vai participar? Aí o pai dele morreu e ficou a casa de Santos lá para ele, de herança. Né? A herança, nós não falamos que é na comunhão parcial é particular? Aí sim, entra a viúva e as filhas na casa de Santos. Por quê? Ela, em regra, ela não participaria se fosse um divórcio. Tá. Mas como veio o óbito, ela participa. A viúva e as filhas. O que é comum, ela tem, a gente chama de meiação, metade. Ela tem metade. Então ela não pega mais do que a meiação. Ela vai participar dos particulares na comunhão parcial. Na comunhão universal não pega nada. Por quê? Ela já tem metade de tudo. Tá. Comunhão universal tem metade de tudo. Eu estou fazendo o inventário do meu pai, vou assinar aí por esses dias. É comunhão universal. Né? Então, o que é herança? O que está sendo feito lá, a herança? Metade de tudo. O que a minha mãe está herdando? Nada. Minha mãe está viva. Minha mãe não herda nada. Quem herda sou o filho. Herança para Isabel, 0. 0 herança. Eu tenho herança, eu. Filho. Por quê? Comunhão universal. Se fosse uma união estável, mesma coisa. Tá, cara. Tá? Se fosse separação de bens, aí, a regra, um pouco tem posicionamento diferente, tá? Participa de tudo. Por quê? Tudo é particular, né? Tudo é particular. E o que está no nome da viúva lá, da companheira, é dela, não é herança. É particular, é dela. É dela. Uhum. O carro que está no nome dela. Mas ele deu de Natal, então. Deu. Deu, é dela. Está registrado o nome dela. Acabou. Se ele deu de Natal, mas está registrado o nome dele, é herança. Porque o que importa é no nome de quem está. Uhum. Entendeu? Tá. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Tem alguém... Você falou do caso da amante que não tem o convívio social e tudo mais. Que era escondida, né? Isso. E se... vamos falar de um cara... Parece brincadeira, mas é real. Vamos falar de um cara. O que eu acho que é o mais normal, né, Zé? O cara tem 2 famílias com tudo igual. Uhum. Aí ele morre, um não sabe do outro. Tem casos de assim, né? A gente estava até comentando. Tem decisões judiciais reconhecendo o casamento e a união estável paralela. Isso. Exato. Mas aí, isso. Cara, hoje, nos dias de hoje, eu brinquei até com vocês, é mágico. Por quê? Por causa da internet, dos celulares que filmam. Hoje é muito mais difícil, né? Poxa, acontecer isso. Como você consegue, né, manter a sua família aqui na cidade onde você mora e ainda ter essa estabilidade fora? Eu sou professor da Federal do Paraná
Há 10 anos eu fico lá 3 dias e venho para cá. Então você tem que contar uma história lá no Paraná que você é professor da USP. Aqui, então lá eu fico em São Paulo por 4 dias. E é assim que você divide a sua semana. 3 dias no Paraná, 4 dias em São Paulo durante 10 anos. Né? Tem uma união estável aqui, é o caminhoneiro. Então, os julgados que nós temos, tem alguns da Bahia, de coisas atuais, que é o caminhoneiro, que é o antigo caixeiro viajante, que conseguia ter essas 2 famílias, 3 famílias e tal. Então, dá para ter? Dá. Mas é extremamente raro. Em alguns julgados também reconhecendo quando é consentido. O Catra, se eu não me engano. Consentido, né? O cara, tipo, tem... E aí, todo mundo sabe e tá tudo as certo. Companheiras aceitavam. Tá. Então, aí sim. Fala, Renê. Não, puta, eu lembrei de um caso, mas... Os políticos tinham, desculpa, os políticos tinham essa dupla família, né? A família política que aparecia na mídia e tal, né? E tinha a paralela. Teve um caso numa empresa que eu trabalhei que fala os nomes, fala os nomes. Não posso. Aí o cara era casado que tal, e também tinha um projeto lá na Bahia. Vivia indo pra Bahia. Aí um dia, o cara apareceu com uma certidão de nascimento. Sim. Teve outra filha, mas... Aí a mulher lá olhou, peraí, mas essa mãe não é a mãe que tá aqui, e aí eu não lembro mais, porque também já faz bastante tempo, se podia pôr queria pôr no seguro de saúde, né? E aí eu já não lembro o rolo que deu, mas era hoje tranquilo, tá falando, 2 famílias. Hoje pode, né? Hoje não tem não tem essa. Porque antes de 88 era filho ilegal, né? Filho ilegal. Ilegítimo. Era um filho ilegítimo. Então, se era fora do casamento. A gente tinha bastardo. Filho bastardo. Cara, a gente já chegamos uma época que o sujeito casado não podia ser réu numa ação de investigação de paternidade, cara. Caramba, cara. Ele é casado, o juiz fulano casado. Então ele não tem filho fora. Não vou nem citar pra ele se defender, ele não podia ser réu. Caramba. Porra, era fácil antes, então, hein? Faz tempo, mas nós tínhamos essa regra, entendeu? Era um absurdo. Cara, eu conheço história dos anos 70 da mulher engravidar, aí ela chegava lá na justiça e dizia, eu tô querendo, né, eu engravidei do carinha ali, que não era casado, não tinha relação nenhuma, assim, foi um negócio casual. E aí a defesa do cara era chamar um amigo, né? O cara que saiu com ela também. Eles tinham alguma coisa? Não, essa aí dava pra todo mundo, então não é dele não. Sim. Beleza, aí o cara tava absolvido. Era assim. Não era tão simples assim. O juiz juntava outros elementos e tal. Mas sim, era uma defesa forte, né? Que ela tinha. Quem te contou isso foi o tal de Geraldo, o Zé? Ele tá ouvindo a história aí, então ele pode confirmar depois pelos comentários se foi o Geraldo ou não. Mas, né, acontecia ali no Parque das Nações essas coisas. Né? Sim. Ali vai ter que dividir a herança, Zé. Puta merda. Ô Zé, vamos entrar nos casais hoje do mesmo sexo, né? Tá. Hoje é totalmente igual. Não tem nenhuma diferença mais hoje. União estável e casar, né? Mesma coisa. O primeiro... Quando que isso... Qual foi a data disso, mais ou menos? Faz um bom tempo já, ou não? Faz, 2000... também dura assim de cabeça, né? Depois de 2000 aí. Não, sim, foi 2015, se eu não me engano. Não é tanto tempo também então, né? Não, desculpa. 2010. 2010. Mais ou menos. Tá, porque antes não era nem reconhecido, né? Não. O primeiro passo foi reconhecer a união estável. Tá. Né? Teve uma decisão que reconheceu a união estável. E aí começou a discussão, porque a Constituição Federal autoriza, né, converter a união estável em casamento. Tá. Então você vai, ao invés de casar mesmo no cartório, você faz um procedimento que você converte a sua união estável documentada em casamento. Certo. E não tem cerimônia, tem se você quiser ali, mas em regra você vai buscar o papel depois. Espera o proclama, igual um casamento comum, né, que são os 15 dias.
publica edital, proclama e depois você vai buscar o documento. Quem quer uma cerimônia, às vezes fala, dá para o senhor fazer falar umas palavras aqui, troca aliança, beleza, mas não é obrigatório. Tá? Então, aí começou uma discussão, mas se reconhece a união estável, pode converter em casamento. E aí começou. Os cartórios, principalmente dos interiores, alguns cartórios, começou a converter. A hora que alguns começaram a converter, teve cartório que começou a casar. Você pode converter, pode casar. Mas isso sem ter nada de lei. E aí começou também discussão, e aí pode, não pode. Veio a mudança, decisão, orientação do CNJ, portaria, que a Constituição diz que é igual. Então, a Constituição Federal prevê que união estável e casamento deve ter os mesmos direitos e obrigações. Então, já que nós tivemos... A evolução, acho que era natural, tinha que acontecer. Claro, não tem o menor sentido mesmo, né? Você e aí, não ter os mesmos direitos. Não há nenhuma limitação. E tudo foi caminhando, e tudo hoje está mais aberto, está muito mais consolidado, né? No começo, tem união estável, mas não pode adotar. Peraí, você pode ter união estável, você pode casar, não pode adotar? Como que é assim? Não tinha sentido também, né? Pode, porque só pode adotar ou solteiro, se qualificando pela lei, né? Ou você se qualifica como solteiro ou como família. E aí, família, né? São pessoas de sexos diferentes e tal. E aí começou também outra briga. Tipo, o que é uma família? E outra briga para conceder o mesmo direito. Não, pode. E aí também já... então um solteiro pode adotar uma criança? Sempre pode. Sempre pode? Sempre pode. Mas aí também, você dá um bypass aí na lei, né, cara? Você tem uma união estável, se você não é casado, você é solteiro e você pode adotar. Mas aí a criança fica com o nome de uma pessoa só, né? Tá. Quando é uma adoção por um casal do mesmo sexo, você vai ter nome na certidão, em regra tá lá, dois nomes masculinos, 2 nomes femininos, né? Salvo se a outra pessoa fez alteração de nome por uma questão de gênero. Sexo, isso. Não precisa mudar de sexo para mudar de nome. Vixe, isso aí dá outro programa, hein? Caramba, cara. Não. Questão de gênero, não precisa mudar de nome. Não é obrigatório ter porque a gente pode realmente fazer... A cirurgia é muito delicada, né? Então você realmente tem que ter uma convicção muito forte, tem que ter exames, tem que ter acompanhamento psicológico, tá? Então muitos não mudam de sexo, mas mudam o nome. Se adequa, né? Na verdade, não é que muda. Adequa ao que ela se enxerga. E aí, lógico que você tem você vai ter uma certidão de nascimento com masculino e feminino. Ali o nome. O nome. Né? Mas não é obrigatório, porque podem, se é uma união de duas pessoas ali que estão do sexo, né, são gênero, tá ali masculino, eles vão ter lá 2 nomes de homens, 2 nomes de mulheres. É isso que nós não tínhamos antes. Realmente dá o baile, né? Dá o Pelé na lei. Tava fácil, né? Sim. Então, antigamente, como fazia? Um casal que eram, né, dois do sexo masculino, um adotava solteiro. Mas também aí, depois, em caso de falecimento, herança e tudo mais, também é um problema. Do outro, né? Era um problema absurdo. Hoje não, hoje é permitido, não tem problema. Quem se deu bem nessa aí foi o Tami, né? Acho que não precisou nem mudar de nome, porque chamam ele de Tami ainda, né? A Tami Gretchen. Ou Tami Gretchen não, agora. Mudou, né? Mudou? Mudou, tá tudo adequado. Porque você não muda só o nome, né? Não só o nome, você muda o gênero até também. O gênero, né? Uhum. Então, eu queria foi masculino. Olha aí, Jobinha, vamos lá. Comentar uma que foi até um meme que surgiu aí, não sei se é verdade, mas rodou aí nas redes sociais, que era um print de uma mulher fazendo uma pergunta em algum grupo de alguma rede social. Não sei se era algum grupo de advogados, mas ela pediu uma orientação. E a dita cuja perguntava o seguinte, falava assim: olá, sou mãe de 3 crianças, cada uma de um pai. As 2 primeiras crianças eu tive com homens que são ligados ao crime organizado. E eu não quero ir lá pedir pensão, porque esse pessoal resolve as coisas de outra forma e eu tenho medo.
O pai do meu terceiro filho é um cara normal, trabalhador, paga a pensão direitinho, mas a pensão de uma criança não dá para as 3. Existe uma forma de eu incluir esse cara correto como pensão afetiva? Isso aí eu vi, foi brincadeira. Das outras duas. Você viu isso daí? Isso aí foi brincadeira, né? É brincadeira? Então, não sei. Não existe isso daí. Eu não duvido de nada. Não, eu não duvido. Eu não duvido de absolutamente nada. Eu só preciso... Eu acho que eu não havia entendido a sua pergunta, né? Você falou se a Tami mudou de nome, porque eu tenho essa ignorância. Eu não sei se... O batismo dela é Tami? É Tami. É Tami mesmo. Tá. Então ela mudou só o gênero, eu acho. Eu acho só o gênero. Continua a Tami. Um tópico muito importante, Denis, para discutir. Eu não sabia. Obrigado, viu, por ter trazido. Eu trago coisa. Eu tenho que trazer um pouco de polêmica nessa bancada, né, René? Não, mas essa foi uma brincadeira da internet, né? Isso é um absurdo. É doido. Não dá. Então, vamos falar agora, por exemplo. Por exemplo, tanto nesse caso, né? Se não fosse essa brincadeira, se realmente a mãe tem com 3 homens diferentes os filhos, pode ser que cada filho tenha um valor de pensão totalmente diferente, porque eu vou ver a capacidade de pai, cada genitor, de cada pai, né? Um pode pagar um salário mínimo, o outro pode pagar 10 mil reais, o outro pode pagar 1.500. Depois como que ela administra? Esse é um outro problema jurídico, mas que cada um vai estar com o pai respectivo com a sua decisão, sentença ali respectiva. Aí é treta entre os irmãos, né? Você ganhou um videogame ou não? Não, assim, treta. A treta vai naquele que paga 10. Exatamente. Fala assim, mas eu pago 10 e os outros que usufruem, como que é? Aí tem toda essa questão, né? Ou ele tem que ter a cabeça aberta, falar, poxa... Lógico que os outros não têm condição de comer o biscoito X, estão comendo porque, na verdade, eu pago 10 mil, né? E aí todo mundo come o biscoito com o recheio branco e a casquinha preta, né? Que não é barato. Que situação. Ainda bem que o ser humano é assim, né, Zé? Senão os advogados não teriam trabalho. Né? Claro. Graças a Deus, né? Tem essas confusões aí. Deixa eu trazer o caso, por exemplo, é um caso aberto aí. Tem público, muita coisa. Né? De filho tem uns 2 programas. Imagina, a Luciana Gimenez, por exemplo, que teve lá um caso com o Mick Jagger, teve um filho, né? E nesse caso, que, sei lá, foi só um relacionamento relâmpago aí, para não falar outra coisa, ele paga alguma coisa? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Deve ser um dinheirinho bom. E tem uma coisa que eu não entendi, porque eu lembro bem disso daí, que eles resolveram isso num tribunal em Nova York. Até na época eu fiquei pensando assim, mas se ela é brasileira e ele é inglês, né? Por que elegeram um tribunal nos Estados Unidos? Então deve ter algum BO aí também. Não foi lá que eles fizeram, será o... Hein, que eles se o rebento foi feito no Brasil. Foi feito no Brasil? Tá. Então, tipo, nesse caso não tem nada a ver união estável, não tem porra nenhuma. É só por filho mesmo, né? É só pelo filho, né? Sem dúvida. Tá. Sem dúvida. Mesmo caso aí, um monte de jogador de futebol, né, cara? Que os caras ficam também no... Sim. Mas eu ia entrar em outra questão, Zé. Só pra gente talvez complementar, e não sei se eles vão ter mais alguma pergunta. A origem da filiação, como se deu, não importa. O que importa vai ser o exame de DNA. Deu o que é seu. Então, Zé, mas como é que fica essa questão para poder arbitrar isso daí? Por exemplo, eu tenho o Renê aí no grupo, né? Que é um caso que eu nunca perguntei para ele, mas é um caso curioso. Que ele era casado no Brasil, as filhas dele nasceram aqui e separou. Aí eles moram nos Estados Unidos agora, separados, mas moram lá. Quem que tá organizando isso? Se ele deixar ele pagar, quem vai prender ele? A Justiça do Brasil, dos Estados Unidos? Boa pergunta. Não, isso é brasileira. Não. Os países... Então, mas é só ele não voltar e beleza, é isso? Não. Se o cara desiste de pagar e some, e aí? Quem que vai atrás disso? Esse assunto, essa partezinha aí era muito mais... O Abrão veio aqui, né? Com o meu colega. Foi o primeiro. Foi o primeiro programa. Ele é do direito internacional, né? E ele é ótimo. Mas isso, o Brasil, ele assina tratados internacionais com quase todos. Na verdade, todos os países assinam esses tratados de cooperação entre as justiças. Então é muito raro o país que não cumpre ordem judicial de outro país. Alguns países de origem islâmica não assinam esses tratados. Então aí a gente tem muita dificuldade realmente de cumprir uma ordem brasileira lá. Porque é muita diferença de
cultura e leis e tudo mais? É uma questão realmente de não assinar, porque né, é a questão de soberania, né? Tá. Se ele assina, ele vai estar sujeito a decisões exteriores dentro do seu território. Tá. Posso estar falando uma grande bobagem, por isso que eu falo, é muito mais um lado do Abrão, alguém da área da esse ponto falar sobre isso ou não. Mas em relação aos Estados Unidos e Brasil, tráfico tranquilo de decisões judiciais de lá para cá, tranquilo. Brasil e Japão, Brasil e Itália, Brasil e Canadá, tranquilo. Vem uma ordem de lá, traduz a ordem, vem para a Justiça Brasileira, tem uma competência de um órgão específico brasileiro que vai processar isso e vai ordenar o pagamento e, se não pagar, prisão. Né? Olha aí, Renê, fica esperto. Igual, então, penhora de patrimônio. Penhora de patrimônio, vai a leilão, né? Tudo mais. A dica pro Renê para pagar só em real. O que não não dá é que se o país... Quem que é o Renê que tá fora? O Renê tá nos Estados Unidos. Isso, Se nos Estados Unidos não tiver previsão de prisão por dívida de alimentos, aí não dá para exigir isso lá. Só penhora de patrimônio. Né? Porque aí o juiz dos Estados Unidos fala, não, a gente não tem essa previsão de prisão aqui, então não vou prender. Tá. Né? Então, Não pode ultrapassar a lei do próprio país. Para aquele ato, Então, tem penhora? Tem penhora? Tem penhora. Então, beleza. Como um país lá prevê cortar a mão para determinado crime. Exatamente. No Brasil, o cara manda pro Brasil, corta a mão do cara. Isso, não, o Brasil não tem pena disso, pena de morte, né? Aí eu já não sei se é extradição ou não, mas também não é a minha área, mas não dá para exigir isso. E nos Estados Unidos são leis também estaduais, né, Renê? Então, também, cada estado tem muita coisa estadual. Super. Mas isso aí não tem problema nenhum. Questão de cumprimento de ordem é super tranquilo. Muito bom. Pessoal, mais muito alguma... Bom. Como que estão aí? Não, brigadão aí. Não, cara, imagina, foi super bom. Dá para fazer um segundo programa. Dá pra fazer coisa pra cacete. Essa questão de filho é muito, muito legal. Alimentos também, filho, é uma... nós vamos trazer um só de herança que é interessantíssimo. Legal. Herança tem muita coisa. Herança é muito louco. A gente vai trazer até não sei se a gente pode falar isso, acho que pode, né? O caso parecido, né, com o da Richthofen. Sim. Né? Sim. Que é um bagulho louquíssimo, né? A gente tava conversando lá na chácara. Puta que pariu, bicho. Você acha? Mas teve mais recentes, né? Não precisa. Teve, lógico que ela foi bem emblemático, tal, o caso dela, mas teve agora, se eu não me engano, os filhos que participou da morte, teve lá envolvimento da deputada, não é uma. Flor de Leclerc. Não teve filho envolvido junto? Oi, também. Então, filho adotivo. Que o filho virou marido, aí o marido virou... É um caso simples. Se eu não me engano, num condomínio... Se eu não me engano, num condomínio aqui na região, do ABC, se foi Mauá, Ribeirão... Deve ter sido Mauá. Não lembro. Mas que teve... se pesquisar, tem vários casos disso de filho envolvido. Tem o caso lá do Gil Rugai, que é emblemático também. Vamos trazer vários casos aí. Teve o caso daquelas duas, da menina que se apaixonou por uma outra moça. Aí mataram o irmão. Queimaram a família? Como é que foi essa história que eu não lembro agora? Eu lembro. Em São Bernardo, hein, cara? Foi em São Bernardo. Foi em São Bernardo. Nossa. Mataram. Mano. Pra ficar com a herança, ela matou o irmão, os pais, tacou fogo e deixou lá na. Tacou fogo no carro, o corpo dentro do caminho. Tinha até esquecido disso daí. Virou Jornal Nacional. Nossa Senhora. Aqui agora. Essa minha área de atuação, família, como é muito. Eu falo que é a área mais próxima da gente, né? Sim. Então, quando você vai falar de qualquer assunto, você sempre tem, às vezes, se não é você, poxa, é o pai, é o tio, é um grande amigo. Tem alguém que está passando ou passou por isso, né? Exato. Quando você vai falar de um contrato XPTO do contrato, às vezes você fala, nossa, que contrato é esse? Você nem tem ideia do que é. Dessa questão do contrato e tal, né? Ou de crime, né? Graças a Deus que a gente não tem contato com crime, não sabe às vezes nem o que é isso, né? Quando fala de direito penal, mas direito de família ou trabalhista. Fale por você, Fale por você, então,
Ou trabalhista, né? É um assunto também que todo mundo às vezes já sofreu. Eu não sei nada de trabalho, mas todo mundo acho que já teve um dia uma experiência ou de um lado ou de outro na área do trabalho. Sim. Né? Consumidor é muito próximo da gente. Consumidor é 24 horas, né? Você é consumidor 24 horas, então é uma coisa que você é gostoso de falar, tem muito problema e você acaba, para quem manja, mesmo para detalhar, é surreal, é muito legal. O Zé, o maior crime que ele cometeu, ele roubou um Tang no mercado e tomou uma surra da mãe. Então, realmente é do crime. Foi Tangue de uva. Tangue de uva que ele tava com vontade. É um furto famélico, é um furto pra eu comer, rapaz. É um furto famélico. Até 950 eu aprendi essa semana essa palavra. Se não fosse essa surra que o Zé tomou, ele era líder de facção. Facção. Cara, mas então, é um absurdo, né? Online. E assim, a gente... enquanto criança... Quem nunca fez, não? Quem nunca roubou aquela chiclete, aquela bala. Chicletinho, aquela bala, aquele... Americanas da Oliveira. Isso. Na América. Ficava lá, tava ali só. Você passava ali na frente. Tropecei. Eu vou comprar 2 e levar 5, quem nunca? Exato. Aquele de pelique que tua mãe não deixava você comprar, aí você pôs no bolso e chegou em casa e tomou uma surra e a mãe foi devolver no mercado. Não sei quem fez isso. Aquele moleque, aquela revista pornô, mãe, né? Um abraço, um beijo, obrigado por me ensinar isso aí. Aquela revistinha safada. Aquelas pornozona safada, bacana, né, preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Ó, o Barbosa é do tempo dele. Você não podia comprar. Preto e branco. Né? Você não tinha idade pra comprar. Você ia fazer o quê? Alguém ia... Mas sempre esse jornaleiro do bairro. Então... Bom, gente, acho que é isso aí, então. Ó, o Zé já tá convidado aí pra ser o nosso... advogado consultor aqui do programa, né, pessoal? Vamos aí. Trazer vários... nosso advogado consultor do programa. Então, pode fazer um quadro. Dicas do doutor. Dicas, é verdade. Ó. No próximo já traz umas dicas aí no Lounge Vars. A gente vai ter o bloco 3 agora. Que sensacional. Cara, sabe o que é legal também, cara? Um assunto idoso, velho. Aí, ó. Idoso. Aí, ó. É um assunto... O Joba tem interesse. Só eu, viu, um assunto legal aqui também. É todo mundo... Mas a gente já falou muito disso. Porque a gente tinha ideia de abrir a gente tinha a ideia de abrir um recanto do idoso, né, pessoal? Então... Temos essa ideia. Essa ideia não morreu ainda. Eu acho tem ainda. É só do bairro Campestre tem uns 20, né? Tá vendo? E essa ideia é antiga, né? Só que... mas a gente quer na praia, quer qualidade... Meio clube, né? Faz um meio clube. Isso, na praia. É isso aí. Vamos trazer. Recanto do idoso. Zé, Dr. José Ricardo. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Tô aí, tô às ordens. Foi sensacional. E vamos fazer um próximo aí. Vamos combinar. Valeu. Gente, não percam o Lounge Várzea daqui a pouquinho. Quanto tempo, Zé? Eu sempre esqueço aqui de... 4 segundos. 4 segundos e meio. Rola. Então, não saiam daí. Não troquem de canal. Não coloquem no SBT. Hoje tem Silvio, né? Hoje tem Silvio Santos, domingo. Então, roda aí, Barbosa. Obrigado, um abraço. Valeu, Zé. Tá pensando que o Zé ia ser da grande Várzea tal. Puta que pariu. Ô Zé, agora a gente vai aí, tá? É isso aí, Lounge Várzea. Várzea Talk 56. Meu nome é Enéas. Sensacional hoje o assunto, hein, gente? Esclareceu muitas coisas aí. Foi muito bacana. Ó, o Zé ficou aqui com a gente. Se quiser pôr o fone aí, Zé, senão você vai ficar sem ouvir a gente aí. Vamos lá então. Lounge Várzea começando pelo meu quadro que é... eu ia rodar um momento Belchior aqui. Não teve um momento Belchior, hein, Renê? Você tá ficando relaxado pra caralho. Rapaz, eu fiquei sabendo que ia ter reunião hoje. Tá louco. Que é outro relapso. Roda aí, vai, Barbosa. Notícia merda da semana. Posso achar Não vai fazer mais, não. Não pode, não. Não pode, não. Não faz, não. Vamos lá. Notícia merda da semana. Hoje eu escolhi a dedo aqui. A nossa amiga Luciana Gimenez. Maravilhosa, falamos dela. Vai lá, Barbosa. Luciana Gimenez usa look de quase R$9.000 em dia de esqui.
Sensacional. Nossa. Cara, eu fiquei pensando nessa notícia o seguinte. A pessoa ela fica contando, tipo, somando o valor de cada peça da roupa pra chegar nos quase 9 mil reais. Deu tipo, 8.877,50. Não, mas é o tomar no blogueiro cu, né, velho? que olha a roupa lá, dá uma gugada, vê o valor e gera notícia, né? Nem a mina que fica falando essas coisas. Ela já pegou de algum Twitter, de algum Insta. Que já bosta, jogou. né, velho? Mas tá bom, Luciana. Um grande abraço, obrigado aí por participar do programa hoje também, com o Mick Jagger. Vamos lá, Jubelzinho. Opa, mudou o nome? Aí. Mudou o nome? Dica do Mestre Job ou não? Não. Agora é a Dica do Mestre Jobs. Mudou o nome. Mudou o nome, mas a vinheta. A dica do ancião. Mas a vinheta é a mesma. A vinheta é a mesma, espero que você faça uma vinheta nova. É a Dica do Mestre Jobs. Roda. Vai lá, Jobinha. Vamos lá, e a minha dica rápida e rasteira, como sempre, vou indicar aí o nosso amigo Barbosa está colocando o livrinho aí na tela. É um livro que tem a ver, né, com o tema do programa hoje, que chama Iguais Perante a Lei, que é um livro do Augusto de Arruda Botelho, um guia prático para você garantir os seus direitos. Então esse livro é um apanhado aí das principais leis, das principais relações que regem aí a nossa sociedade. É interessante se saber quais são os seus direitos. Sempre falo que deveria ter uma matéria de direito na escola, né? Verdade. Né, no ensino médio. Nós tivemos na faculdade, né, Jobinha, de engenharia. A gente teve direito, mas acho que era muito mais ligado a direito. Agora eu me confundo, acho que na GV foi direito corporativo, né, René? Corporativo. Na Mauá era geral, na Mauá. Geral. Direito várzea, direito várzea. Mas deveria ter, né? Pelo menos aí, direito do consumidor e tal. Exato. Então, como a gente, né, a maioria das pessoas não teve isso, fica a minha dica aí desse livro. Você pode achar fácil nas livrarias online e até naqueles sites que eu gosto de frequentar, que te dão um certo conteúdo. Gosto de frequentar. São homensdecueca.com. Homensdecueca.com. Não, sites. Pegue o seu conteúdo digital e não pague.com. É o site. Eu adoro os comerciais das cuecas Mesh. Nem existe mais, eu acho. Mas é isso aí. Fica beleza, então Joba. a dica do Mestre Jobs, o livro Todos Iguais Perante a Lei. Abraco! Valeu, Jobinha. Muito bom. E fica aqui aposto que o Zé tá pensando aqui e fala assim, mas sempre contratem um advogado pra... Sempre! Sem dúvida. Não, tem os youtubers também agora. Os youtubers são também mais especialistas, né? Eu prefiro, porque aí sobra pra mim. Eu prefiro. Podem encontrar. Vão atrás das dicas furadas. Tá certo, né? Tá certo. Todo mundo... aí eu vou ter trabalho, é bom. O que tem de especialista, adesivos, né? Da OAB que tinha nos carros, né? Sim. Sempre o advogado. Sem advogado não se faz justiça, lembra? Exatamente. É muito. E é muito verdade isso aí. É muito verdade. Às vezes o sujeito vem atrás de mim, né, da gente, dos advogados, fala, a gente conta como deveria ser. Ele falou, devia ter ligado pra você antes. Né? Eu falei, então. Pois é. E as consultas grátis também do tipo, não, mas é só uma. Rapidinho, só me responde aqui. É só pra dar uma lida no processo. É isso. Mas você vai me cobrar? É só pra ver isso aqui. 490 páginas aí, só dá uma olhadinha por cima. Exato. Eu sempre brinco igual. Eu tenho uma amiga uma grande amiga dentista, né? Que você não vai na festa e fala assim, dá uma olhadinha aqui no meu dente. Eu tô com o dente quebrado aqui. Olha aqui, obturação, o que é canal. Quem faz isso? Mas com o advogado, o médico, né? Sim, né? Fazem. O médico também, Valeu, Jobita. Boa dica aí. Valeu. Maravilha. Vamos lá agora pro nosso quadro novo agora, mas ainda a vinheta antiga também. No céu tem pão. Vai lá, chama aí, ô Zé. Então, roda aí os fatos históricos da semana. Fatos históricos. No céu tem pão. 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 Vai lá, Zezinho. Seguinte, essa semana aqui, de 10 de janeiro a 16 de janeiro, temos os seguintes fatos
relevantes da história. No dia 10 de janeiro de 1920 é encerrada oficialmente a Primeira Guerra Mundial, com a entrada em vigor do Tratado de Versalhes. Né? Olha só. Jobelzinho lembra, inclusive, né? Ouviu na rádio lá como saiu. Estava lá, presenciei a assinatura. Tem a fotinha aí dos representantes aí. E o Jobinha dos países. Tá ali, ó. O Joba que tirou a foto. O tratado foi assinado em 1919, mas entrou em vigor em 1920. Beleza. E aí, né, foi considerada oficialmente terminada a Primeira Guerra Mundial. No dia 11 de janeiro de 1922, outra coisa que também o Joba vai se interessar, usada pela primeira vez a insulina para tratar diabetes em um paciente humano. Caraca, acho que essa é uma das grandes descobertas aí da medicina. Exatamente essa. A pessoa simplesmente que era diabético morria, cara. Tem fotos de enfermarias de diabéticos no começo do século passado, crianças, e não tinham o que fazer. Eles reduziam a comida, porque aí fabricava, né, menos glicose, e deixava a pessoa emagrecendo, morria pele e osso, cara. Negócio horrível. E a descoberta, né, de uma forma de produzir insulina artificial é um dos grandes achados da medicina do século XX, cara, sem dúvida. Então, 2 anos antes, né, tem a foto aí dos descobridores da insulina, foi testado em cachorro, né? Eles começaram com um cachorro, aí eles testaram, deu certo, aí 2 anos depois, primeiro tratamento em humano, né? Deve e ter aí, matado muito até cachorro. hoje aí, né, cara? É um tratamento usado até hoje, não teve muita... E existe uma pesquisa que já está em escala avançada, que é de um remédio contra, né, para tomar um comprimido que você não vai precisar mais ficar tomando insulina nem nada. É a cura da diabetes tipo 2. É aquela que você contrai ao longo da vida. Tem a diabetes tipo 1 que você nasce com ela, eu não sei se remédio vai servir, mas a tipo 2 de certeza está em estágio avançado de desenvolvimento. Olha que vai bacana. ser outra, né, Muito bom. descoberta fantástica. Muito bom. No dia 12 de janeiro de 1998, 19 países europeus concordam em proibir a clonagem humana. 98, né, foi ainda estava no auge, né, a questão da clonagem da ovelha Dolly, né? Então, tem até a fotinha aí da ovelha, né? Quem que é essa mina do lado da ovelha, mano? Já vou explicar já. Tava toda aquela treta, né? O Brasil também entrou nessa discussão né, se era ético, se não era e tal, e aí, né, em 98, os países europeus se juntaram e falaram assim, cara, não pode de jeito nenhum. Essa mulher que tá aí junto chama Dolly Parton, ela é uma artista americana, que dá para ver que ela tem uns atributos meio grandes, né, aí na frente, e a ovelha Dolly, ela foi batizada de Dolly por causa dessa mulher, porque a célula que foi usada como start para fazer a ovelha Dolly, ela veio da mama de uma ovelha, entendeu? Então os caras de sacanagem colocaram Dolly porque a Dolly era peituda, né? Se fosse no Brasil, bem bolado. É verdade. Se fosse no Brasil, acho que chamaria ovelha Fafá, talvez, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ou ovelha Dolly. Ou ia cantar. E aí, só um adendo aí, Zé, também. né? A maioria dos países das Américas e da Europa assinou esse tratado, mas ninguém combinou com a China, né? E a China faz o que ela quiser, queridão. Tá sentando o dedo lá em pesquisa de clonagem, manipulação genética. E lá já se faz clonagem faz tempo, o pessoal tudo clonado lá, tudo igual. Vai lá, Zé, na próxima aí. Foi racista, não gostei da piada. Apaga aí. Dia 13 de janeiro, temos 2 eventos aí. Um que é bem antigo e acontece em Nova York, né, onde o nosso amiguinho tá, que foi a primeira transmissão pública de rádio. O pessoal pegou uma ópera que estava acontecendo ali em Nova York, tem a foto aí do cartaz da ópera. Eita. E aí ela foi transmitida via rádio. Olha foi a primeira só. Transmissão pública, né? Então as pessoas podiam ouvir. Imagina a qualidade, né? Inclusive o comercial fala, né? Você pode ouvir a ópera a 1 milha de distância. Olha só. Então talvez era esse aí o alcance da rádio. Né? Que ano isso, Zé? O ano de 1910. Aconteceu no Metropolitan Opera House de Nova York. Caramba. E em 2012,
né? Vocês se lembram do Costa Concórdia, né? Que foi aquele navio italiano que deu uma tombadinha. afundou. Deu uma tombadinha. Deu uma tombadinha, né? Devido a imprudências do comandante Schettino. O cara errou na baliza, né? Não, ele tava fora da cabine lá, parece, cara. Ele tava fazendo uma putaria lá. Ele tava bêbado com a mina e forçou os caras a encostar o máximo possível na costa. Aí pegou. Ele queria ligar as luzes, a buzina e tal, pra impressionar a menina, e aí pá, bateu. Mano, o cara. Não, essa o pior, tudo em nome da putaria. É tudo em nome da putaria. O capitão é o último cara a sair do navio. É uma regra. Sim, ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Aí a polícia ligou pro cara, volte pro navio, né? E aí tinha uma frase italiana que eu não vou lembrar, mas era cazzo no fim. Tipo, volta pro navio, filha da puta. E aí os caras fizeram até camiseta com esses dizeres lá na Itália. E com essa foto do tinha navio. Tinha foto do cara de óculos de sol lá, fora do navio, o bagulho afundando e o cara no barquinho. Porra, sacanagem. Esse Schettino aí era muito desgraçado. Tá puxando cano em Roma esse cara, hein? Esse cara no dia 14... No dia 14 de janeiro de 73, também falando de transmissões aí, houve um concerto do Elvis Presley chamado Aloha from Hawaii, né? Famosíssimo. Foi via satélite, né? Foi um concerto a transmissão via satélite, que ele é considerado até hoje, e provavelmente ninguém vai bater isso, porque televisão já não existe mais, né? Já não tem mais público, mas foi o evento de um artista único, né? De uma pessoa só, mais assistido na história, né? Caramba. Então você tem outros eventos como Copa do Mundo, Super Bowl e tal, mas ali são equipes, né? São outras coisas. Mas de um artista único fazendo apresentação, essa apresentação foi a mais assistida na história. Então, um show do Elvis de 73. No dia 15 de janeiro, temos 3 eventos importantes aí. Em 1889, a Coca-Cola vira uma empresa. Ela passa a se chamar Coca-Cola mesmo, né? Então ela é fundada, ou incorporada, né? Como eles dizem nos Estados Unidos, como a Coca-Cola Company. Então ela tem até a foto do prédio original, que até hoje se mantém lá em Atlanta. Olha que legal. Né? Então tudo começou numa farmácia, né? Do John Pemberton. Era um remédio, era um remédio, né? Era um remédio, a Coca-Cola era um remédio. Mas a partir de 89 ela passa a ser vendida como bebida, né? E aí esse prédio aí foi a primeira fábrica da Coca-Cola. Em 1892, um cara chamado James Naismith, ele e a mulher dele publicaram as regras do basquetebol. Então o basquetebol é um dos poucos esportes dos grandes, né, que a gente conhece, que teve que ser inventado. Não era um esporte que alguém praticava já, e aí colocaram umas regras, né, tipo futebol, tipo outras coisas. O basquete ele foi encomendado, ele é um esporte que a molecada estava na escola numa época de geada lá, de neve e tal. E a galera entediada, não tinha o que fazer. Aí a escola foi lá e encomendou um esporte para esse professor, né, o James Naismith, e ele e a mulher dele criaram, né? E aí o cara prendeu 2 cestas de pêssego, né, de colher pêssego, um em cada lado da quadra, lá do local que eles estavam, e falou assim, o objetivo é pôr a bola lá. Cara, a molecada, beleza, né? Só que, um socava o outro, rasteira, bicuda, valia tudo. E aí, a molecada quebrada, machucada e tal. Aí o cara falou assim, para não dar mais isso, eu vou escrever uma regra aqui, então, só pode com a mão, não pode usar faca. Uhum. Exatamente, não pode. E aí acabaram as baixas, né? Pararam de se bater os moleques. De morrer gente no basquete, tá? Exatamente. Aí foi criado o basquetebol em 1892. E em 2001 foi lançada a Wikipedia. Então sai, né, oficialmente a Wikipedia. Tem a foto aí da primeira front page aí da Wikipedia, né? Acabou bem antiga, com a Barça, hein, velho? Acabou com a Barça. Acabou com a Barça. Na verdade, a Wikipedia, ela não é pioneira, né? Nesse negócio de ser uma enciclopédia online. Já existiam fóruns na internet, né, chamado Wikipage, por exemplo, que já tinha essa filosofia de ser uma enciclopédia de comunitária, né? Que todo mundo contribuía com um artigo e ficava lá. Mas a gente, né, acabou ficando mais conhecido no mundo aí, a Wikipedia, que se mantém até hoje aí, né? O pessoal pede doação direto aí e tal. E aí então o site foi ao ar dia 15 de janeiro de 2001. E no dia 16, que é o que provavelmente o pessoal está assistindo aí, né, um domingo, 16 de janeiro, em 1605 é publicado pela primeira vez o livro Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. Então tá a fotinha da capa original também, né?
E é isso. Quem leu, leu. Quem não leu, se fudeu. Ainda. Legal. Bacana, Zé. Muito bom, hein? Obrigado. Obrigado pelas contribuições aí do Dr. Zé e do Jobel, como sempre. Muito bacana. Maravilha. Valeu, Zé. Vamos lá, então, agora pro quadro... Olha, velho. Direto. Vai, René. Cadê? Direto do estrangeiro. Roda. Vai lá, Renezinho. Pessoal, essa semana aí teve a notícia do China, veio reclamar aqui na ONU que o SpaceX tá colocando muito satélite em órbita, né? Aí se o Barbosa puder colocar a primeira foto, esses satélites do Starlink, eles rodam em órbita baixa, né? Dá pra ver os bichinhos, Então se você olhar aí, quantos quilômetros? 550 quilômetros, né? Porque normalmente os satélites eles ficam muito mais distantes, né? Mas para ter essa cobertura de internet do jeito que eles estão imaginando, tem que ficar em órbita baixa. E nessa órbita baixa também tem outros players, né? Então tem, eu esqueci o nome, tem uma empresa chinesa também que tem satélite. E como a Starlink, a SpaceX tá pensando em colocar, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 4.000 no total, o plano total, para cobrir todo o planeta Terra. E aí os caras falam, mas e aí? A gente esses dias a estação espacial quase colidiu, e não sei o que. Então agora estão começando a discutir, porque eles estão com medo que colide, né? E aí a resposta do Elon Musk foi, mas tem espaço para todo mundo, né? Não vem com esse papo, não. E aí fica a pergunta, né? Será que a China, e aí os concorrentes estão reclamando disso, porque, na verdade, talvez eles saibam que, no fundo, eles não consigam competir com a velocidade com que a empresa do Elon Musk está fazendo? Ou será que realmente vai se criar? Se colocar a foto 2 aí, mostra mais ou menos como é o satélite. Não sei se o Barbosa já colocou. Já pôs. Uhum. E aí a foto 3 é uma animação, uma simulação de como vai ficar um dia esse negócio todo, né? Imagina. Cacetada, hein, bicho? Então, mas aí vai a pergunta. Cara, 4.000 satélites do planeta, 4.000. Meu, óbvio que não vai ser desse jeito, né? Não. Mas será que vai ter tanta gente fazendo? Será que não é só um medo do cara fazer primeiro, fazer melhor e depois... Como é com o carro elétrico, né? Ficar 10 anos na frente dos outros. Ô, René, mas acho que não é só isso, né, cara? Porque você tendo uma internet mundial aí, que você não precisa de um provedor, que você não precisa de uma antena no local, talvez seja um início aí da China não ter mais o controle social também, né, cara? Eu ia comentar isso. Pode ser também, além de... Na questão da China, eu acho que o principal é o seguinte. A China, eles... investiram aí muito dinheiro num chamado Grande Firewall da China. A internet da China é diferente da internet no mundo todo. Lá não tem Facebook, lá não tem YouTube. Eles têm os equivalentes chineses dessas redes. A partir do momento que o chinês lá com um celular ou com um aparelho conecta no satélite com órbita baixa, todo esse esforço chinês em restringir a informação foi por água abaixo. Então eu acho que no caso da China, o problema mais é esse. Os caras com o cu na mão falou, agora fodeu, como é que eu vou bloquear? Porque aí não tem como bloquear. E a SpaceX vai lançar um celular que já acessa direto essa rede. Direto, e você vai em qualquer lugar do mundo, você tá conectado. Você não vai precisar de torre de celular, nem 4G, nem 5G, nem nada. Minha opinião é que no fundo é comercial mesmo. É competidor e não deixa de ser um competidor, a China se borrando nas calças, né? De que o cara vai fazer rápido, vai chegar primeiro, e agora começa com esse papinho de colisão, de que porque eles têm medo do seguinte, se um colide com o outro, vira um monte de estilhaço, e esse estilhaço espalha, e aí é controle zero sobre isso, né? E aí vai bater em outro, e aí que você cria uma reação em cadeia.
Mas, de novo, a resposta dele foi, cara, tem muito espaço. Isso não é desculpa, não, de que vai colidir um com o outro, não. Mas não pensei nisso. E é engraçado, porque lendo a reportagem, né, ninguém toca nesse assunto. É bem observado mesmo. Né? Opa! Eu acho que no caso da China é mais isso. Eles falaram, caralho, amanhã o chinesinho lá em Guangzhou liga um celularzinho e tá lá no YouTube. E consegue a informação que quiser. O chinês que tem um pouquinho mais de conhecimento ali de internet, os caras conseguem no mercado negro comprar VPN, né? Os aparelhinhos que mudam seu IP, e aí ele consegue acesso às redes ocidentais. O problema é que isso lá é proibido. Se alguém pega ele lá, é cadeia. Mas deve ter, porque o ocidental, quando vai lá, você se registra e você adquire esse VPN legalmente. E certeza que depois isso é revendido no mercado negro. Eu acho que no caso da China é mais isso, é um medo de fugir do controle, né? E a China vive do controle populacional, né? Beleza. É isso aí, Renezinho. Isso aí. Boa, Renê. Boa. O Renê tá trazendo várias notícias da China aí ultimamente, hein, Renê? Opa. É só a China apronta muito, né, cara? Apronta. Saudades. A China é a vara de família do mundo. É a China. Toda hora é uma treta diferente. Tá certo, gente. É isso aí. Acho que foi isso, então, nosso Lounge Vars aí. Muito bom. Nosso programa 56. Vamos tirar essa musiquinha aqui. Voltar no nosso... 56. Meu nome é Ness. Valeu, gente. Se inscrevam. Não percam as próximas entrevistas. Hoje foi sensacional, retomando 2022. Segunda temporada, né, gente? Bom. Sensacional. Mais uma temporada começando com advogados. É verdade. Nossa primeira temporada foi, inclusive, foi o primeiro programa. Agora vão vir 7 psicólogos. Isso. E um psiquiatra. Um mágico. E por aí vai. Tá certo. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Olha o Darth Vader aí. Um abraço, Darth Vader. Obrigado também pela participação. Tchau. Valeu, gente. Até o próximo programa. E tchau. É isso aí, galerinha. É isso aí, Medina.